A controvérsia da investidura, o item número 2. A controvérsia da investidura, também citada como disputa da investidura, foi um conflito surgido de 1076 até 1122 entre o papado da Igreja Católica e a dinastia saliana dos monarcas alemães que governavam o Sacro Império Romano. O conflito entre o papado e o império teve como foco a nomeação de bispos, sacerdotes e monges por meio da prática da investidura laica, na qual esses personagens eclesiásticos eram selecionados para suas posições e nomeados pelos governantes seculares, ao invés do Papa, com a troca dos parâmetros e símbolos físicos dos respectivos cargos. Ok? Bom, então era uma maneira do imperador controlar quem seria o arcebispo da sua região. Prosseguindo, a disputa foi puramente ideológica entre as coalizões do Papa Gregório VII, que foi Papa de 1073 a 1085, e Henrique IV, ele coloca aí Henrique IV, né? Henrique IV do Sacro Império Romano Germânico, que foi imperador de 1084 a 1105. E ele era também rei dos alemães, desde 1056 até 1105. Embora o conflito persistisse para além de suas mortes e tivesse ramificações políticas nos séculos vindouros, essa prática vai continuar, os imperadores vão continuar controlando. E é claro que eles vendiam esses cargos. Um arcebispo, ele vai ser arcebispo ligado a Roma, então ele tinha que ter o compromisso de votar com o imperador e também ele, no caso, vai enriquecer muito. Vai ter um compromisso também de votar com o imperador na escolha do Papa. O artigo prossegue. A disputa a respeito da investidura cresceu gradualmente no século XI. Vamos lembrar que o século XI ele começou no ano 1001 e terminou no ano 1100. Ok? Esse é o século XI. A partir de intervenções menores dos senhores imperiais nos assuntos da igreja e a partir de um generalizado movimento de reforma dentro da própria igreja medieval, capitaneada pelos papas, cujo objetivo reformista era a completa libertação da igreja do controle pelo Estado, a negação do caráter sacramental do reinado e o domínio do papado sobre os governantes seculares. Ok? Então veja o que ele falou aqui, que seria a completa libertação da igreja do controle do Estado. Nós sabemos que isso não vai acontecer, mas de alguma maneira os papas vão crescer de uma maneira que eles terão uma certa autonomia a mais. Ok? O comentário prossegue. Estas postulações ocorreram simultaneamente e não eram necessariamente antagônicas até após a morte de Henrique III, imperador do Sacro Imperador Romano. A tensão do conflito entre as autoridades seculares e religiosas atingiu um ponto alto em 1076, quando Henrique IV clamou pela abdicação de Gregório VII, excomungado por isto pelo Papa. Logo em seguida, eclodiu uma guerra civil entre os leais de Henrique IV e uma coalizão de anti-imperialistas e reformadores gregorianos. Vamos dar uma pausa aqui para poder explicar esse ponto a vocês. Ou seja, o Papa, lembre-se,
Era um sistema político, como é até hoje. O Papa tinha e tem um exército até hoje. Então, o imperador resolveu atacar o Papa. E o Papa, ele tinha o seu exército, que era menor, mas ele, então, pediu ajuda aos seus aliados para poder resistir ao imperador Henrique IV. Pense nisso naquela heresia que os católicos falavam que eles estavam implantando o reino de Deus. Católicos e protestantes até hoje eles acreditam que eles estavam plantando o reino de Deus. Se você ver aí o que os protestantes eles pregam, eles dizem que Jesus não volta para implantar um reino aqui na terra, que esse reino já está sendo implantado, Satanás já foi preso e o poder dele está diminuindo. O problema é que a história vai contra essa teoria. Então, católicos e protestantes que vivem hoje, é para eles abrirem os olhos, eles foram enganados. Não existe essa de o reino de Deus ter sido implantado com Constantino e Eusébio de Cesareia. Isso está errado. O comentário prossegue. O conflito entre as autoridades da Igreja e do Estado não cessaram em 1122, porém a concordata limitava a influência secular sobre o papado, após diversos séculos, temporariamente suprimindo a ideia de um teocrático Santo Império Romano. O que é isso, teocrático Santo Império Romano? Lembre-se, a Igreja Católica, ela, nesse período, ela está dizendo que o reino de Deus está sendo implantado, que Satanás já foi preso. Tem um pregador protestante, Hernan Dias Lopes, se você procurar na internet, Hernan Dias Lopes ou Milênio, ele fala abertamente, não existe essa de Jesus voltar e implantar um reino aqui na terra, não. A igreja que é responsável por implantar esse reino já está sendo implantado. Na verdade, teria começado a ser implantado com Eusébio de Cesareia. O problema é que esse reino duraria 1000 anos, e os 1000 anos já passaram de 1000 anos, já que esse reino, então, teria sido implantado em 312 da era cristã, com Constantino e Eusébio de Cesareia. Teria que ter terminado no ano 1312, ok? E por isso é que ele é chamado de teocrático. Teocrático porque ele é o reino de Deus, vem de Theos, né, do grego, Deus, ok? É o governo de Deus. Democrático, o governo do povo. Então, é estranho pensar num reino de Deus, onde as duas autoridades representantes de Deus, da crença católica, que era o Papa e o Imperador, de repente entram em conflito e estão guerreando. Não dá nem para imaginar que o Apocalipse tenha profetizado um reino desse, né? Uma coisa horrível. O comentário prossegue. O reinado de Otto I, do Sacro Imperador Romano, de 962 a 973, da dinastia otoniana germânica, ficou saturado com o excesso de patrocínio religioso, com o objetivo de promover sua influência sobre a Igreja Católica, o que ficou conhecido como Renascença Otoniana, tá bom? Ou seja, ele influenciava mesmo, ok? O patrocínio religioso de Otto incluía doações aos bispados, monastérios e conventos germânicos, a fundação de escolas catedrais e a produção de novas edições de textos clássicos, bem como um grande número de literatura litúrgica. Então, a Igreja Católica ela já era muito rica, mas o que eles faziam? Então, ele falava, nós estamos em dificuldade financeira, e assim os imperadores davam mais ofertas, ajudavam para eles produzirem mais textos, né? Eu quero aqui o Evangelho de Mateus, então tinha que copiar um pergaminho do Evangelho de Mateus, e assim tinham imperadores então que investiam muito, eles investiam e claro exigiam obediência a eles, né? O comentário prossegue.
Além dessas atividades, Otto I e seus sucessores imperiais consolidaram o controle, intervindo nos assuntos da igreja local, por intermédio da investidura secular. Ao indicar associados pessoais ou políticos para posições de autoridade religiosa, primariamente bispos e abades, os governantes seculares implantaram o controle direto sobre esses cargos eclesiásticos e as propriedades a eles ligadas, incluindo igrejas, catedrais, conventos, monastérios e quaisquer propriedades rurais associadas. O processo de seleção e indicação de investidura secular, mantido pelas dinastias otoniana e saliana, suplantava o direito dos papas e arcebispos a isto, reforçando a superioridade dos governantes seculares sobre a igreja e o papado. Ou seja, o papado era totalmente controlado, ok? Nesse período, ali dos anos 800, 900. Então eu coloquei esse artigo aqui para vocês verem. Ele está relatando também esse período em que o Papa está tentando mudar a ordem das coisas, se colocar como o único entre Deus e os homens, ou seja, o pontífice máximo. Eles não querem que o imperador esteja no mesmo nível. Né? O comentário prossegue. O Sacro Imperador Romano Henrique III, o segundo imperador saliano, foi particularmente notado por sua exibição pública de religiosidade e devoção, bem como sua intervenção nos assuntos da Igreja. Especialmente em 1046, ele indicou bispos de Aquileia, Milão e Ravenna, na Itália, e no Sínodo de Sutri encerrou uma disputa papal entre 3 pretendentes à cátedra de São Pedro, ao excluí-los da disputa e selecionando o bispo Suiger de Bamberg para assumir o trono com o nome de Papa Clemente II, que foi Papa de 1046 a 1047. Os 3 sucessores consecutivos de Clemente, Damásio II, ou Damaso II, Leão IX e Vítor III, foram também selecionados por Henrique III, a partir de um conjunto de bispos alemães leais e chefiaram a igreja até 1057. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Então, aqueles bispos alemães que ele controlava, vocês têm que ser fiéis a mim, então vamos eleger o Papa tal. Ok? E eles realmente eram eleitos. Prosseguindo a leitura. Quando Henrique III morreu em 1056, a supremacia de fato do Sacro Império Romano sobre a Igreja e o papado era inegável, devido à secular influência nos mais altos cargos da Igreja. Ok? Ou seja, esse é um período que realmente não tem como a Igreja Católica contestar que não houve controle político. E se eles acreditam que esse era o trono de Pedro, e esses realmente são listados como Papa, esses papas foram manipulados para chegar no poder, né? O comentário prossegue. No início do século XI, é o ano 1001, ok? Surgiu um movimento de reforma clerical e monástica dentro da igreja, liderada pelo papado e apoiada por eminentes figuras da igreja, incluindo Pedro Damião, Hugo de Cluny e Anselmo de Luca. As políticas reformistas tinham por base a ideia da independência da igreja da interferência secular e superioridade papal sobre os governantes laicos. Né? Então veja que importante o que ele falou aqui. O Papa, ele queria estar acima
dos imperadores. Eles queriam estar acima dos imperadores. E a grande arma que ele terá será realmente o purgatório. Porque falar que ia deixar a alma do indivíduo no purgatório queimando, qualquer um ficava assustado, ok? E eles acreditavam que o Papa é que tinha esse controle. Tá bom? Bom, a leitura prossegue. As pretensões papais de autoridade secular sobre monarcas e senhores foram derivadas em parte da fraudulenta doação de Constantino, um documento forjado que pretendia relatar a concessão de todas as terras e propriedades do Império Romano do Ocidente ao papado, pelo imperador romano Constantino I. A Igreja e seus partidários, de acordo com os reformadores, tornaram-se tiranizados pelos imperadores e reis germânicos, desde a época de Constantino, à medida que institucionalizaram o controle sobre as propriedades e cargos eclesiásticos. Ok? Então, esse documento forjado que ele falou aqui, foi um documento que o Papa apresentou para os imperadores do Sacro Império Romano Germânico, homens que não sabiam ler, e aí disseram: olha, Constantino nos doou essa e essa terra. Aí o imperador falou: bom, se Constantino doou, então pertence a vocês. Mas hoje é sabido, comprovado, que o documento foi falsificado. Era uma briga política, a Igreja Católica estava numa briga política. O comentário prossegue. Os reformadores da Igreja Católica visavam a investidura e as associadas interferências seculares. Né? Um minuto, uma pausa para explicar aqui para vocês por que eles visavam essa investidura. Porque essa investida do imperador diminuía o poder da igreja e diminuía a riqueza da igreja também. O Apocalipse descreve a riqueza da Babilônia apocalíptica como uma riqueza que superava a todos os reis. Ela estava assentada sobre eles, é o que diz o Apocalipse, né? Então, a questão ali era a briga por poder. Os católicos, se você for ler um livro católico que comenta sobre esse período, ele fala que a igreja estava triunfando. Ok? Mas, na verdade, esse triunfo não era um triunfo espiritual. Era um triunfo político, secular. Ok? Bom, prosseguindo na leitura. Em particular, a prática de simonia, que era a venda do cargo. Você vai ser arcebispo aí, mas você tem que me dar 30 mil reais, um exemplo, né? E também o casamento do clero, já proibido pelo cânon da Igreja Católica, eram vistos como assuntos-chave que demandavam uma solução. Tanto o casamento de clérigos como a simonia, venda de posições ou sacramentos religiosos, foram criticados como causa de imoralidade dentro da Igreja Católica. Ok? Uma pausa aqui para poder explicar a vocês. Então, inclusive a questão do casamento do clero, segundo a história, por que a Igreja Católica proibiu os padres, bispos, arcebispos de casarem? Porque eles também perdiam muito dinheiro. O bispo era casado, aí ele morria, a família exigia uma indenização da igreja. Então acaba que a igreja perdia dinheiro. Então, por isso, eles passaram a obrigar os bispos a se manterem
solteiros, proibir o casamento do clero. Essa proibição virá agora, nesse período. O artigo prossegue. A simonia foi uma prática comum no feudalismo da Europa medieval, no qual elementos da Igreja Católica, recentemente investidos, pagavam uma indicação para o cargo. Não pagavam financeiramente. A transação ia além dos procedimentos estabelecidos pela lei da Igreja Católica. Como resultado desta subversão, a simonia foi pesadamente criticada na metade do século XI por Clemente II e Leão IX, pontífice de 1049 a 1054, como a causa central da corrupção secular da Igreja. Bom, eu não sei dizer se é a causa central, né? Porque se eu fosse apontar a causa central, eu colocaria a heresia do purgatório, porque a heresia do purgatório levava o Papa, Bispo, todos a ameaçarem os seus reis e imperadores, e os poderosos em geral, pessoas que possuíam muita terra, ok? Então, assim, eu vejo o purgatório como uma das grandes, talvez a maior razão. Mas a simonia também aqui na terra, né, venda de cargos, eles reclamavam da corrupção. O que eu estou sempre alertando vocês é tomar cuidado, abrir os olhos, porque é inacreditável o que está acontecendo nos dias atuais. Tá bom? Em que a Igreja Assembleia de Deus, ela está indo em Roma chamar o Papa de Sua Santidade. E o Papa, quando esteve no Rio de Janeiro, você pode procurar, ele entrou numa igreja Assembleia de Deus, aqui no Manguinhos, inclusive rezou o Pai Nosso, junto com os irmãos da Assembleia de Deus. Uma coisa impensável, inacreditável, né? Tá certo? Mas isso acontecia. O comentário prossegue. O ano de 1059 da era cristã marca o momento que a Igreja Católica edita uma bula proibindo a interferência dos imperadores, e assim ela dá um grande salto em termos de independência. Neste período também ocorreu uma nova ruptura entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica do Oriente. O mesmo artigo prossegue. Os papas do século XI, incluindo os indicados por Henrique III, estruturaram o movimento da reforma em torno da independência e apoiaram seus objetivos desenvolvendo o direito canônico da Igreja. Em adição às campanhas contra a simonia e o casamento de religiosos, o Papa Leão IX orientou ativamente a codificação do direito canônico, dos decretos papais e das escrituras. Ou seja, tudo agora estaria reservado ao Papa. Ele estabeleceu o papado como o único juiz em relação à doutrina e ritual cristão, em direção ao universalismo e domínio de Roma a respeito da cristandade. Estas ações agravaram as tensões com o Império Bizantino, que era a Igreja Católica do Oriente, e em parte levou ao cisma leste-oeste da cristandade de 1054, separando as igrejas romana e bizantina como instituições independentes. Em resposta à instalação de papas durante o reinado imperial, o Papa Nicolau II, que foi Papa de 1058 a 1061, foi o seu pontificado, né? Outro ardente reformador editou uma bula papal em 1059, colocando como ilegal a interferência secular na indicação dos papas, determinando que a seleção papal fosse exclusiva de uma assembleia eleitoral de 7 bispos e que mais tarde iria se tornar o colégio de cardeais. Tá bom?
Então é uma briga por poder, é uma briga política, e o Papa vai acabar ganhando essa briga. O comentário prossegue. O movimento da reforma papal surgiu após a entronização de Hildebrando de Sovana como Papa Gregório VII, ardente defensor da autoridade da Igreja Católica sobre os poderes seculares durante toda a sua vida. Gregório continuou sua implacável busca da reforma e da superioridade papal como líder da Igreja Católica, né? Suas políticas, que ficaram conhecidas com o título de reformas gregorianas, tiveram como base os seus predecessores antes da reforma e apoiado pelos membros do clero e laicidade, os quais se opunham ao domínio da Igreja Católica, né? No caso aqui estou tratando da Igreja Católica, pelos laicos, ou seja, as pessoas de fora da igreja, e o envolvimento das igrejas nas obrigações feudais. Pois bem, então esse artigo ele deixa claro que esse movimento católico é um movimento político. E eu vou aproveitar aqui para fazer uma comparação entre a reforma gregoriana e a chamada reforma luterana. Vou falar em termos de história, questão técnica, não numa visão de protestante ou de católico. Tecnicamente, os historiadores dizem o que Gregório fez foi uma reforma. Por quê? Numa reforma você altera o que existe. O que Lutero fez não foi uma reforma. Ele teria até tentado fazer uma reforma, mas ele acabou desistindo e saiu, iniciou uma nova igreja. Ok? Então, tecnicamente, os historiadores chamam de revolta protestante e não reforma, porque ele não reformou a Igreja Católica. Ok? Bom, tá aí o endereço para vocês querendo acessar. Tá bom?